Salve, meu aluno, tranquilo? Professor Walter para mais uma aulinha de biologia. A gente vai ver hoje uma continuação da nossa zoologia. A gente vai ver um pouquinho, continuando os filos. Nós já vimos poríferos, quinidários. Hoje a gente vai ver os selenterados ou quinidários. Para você, tá? Preste atenção que vai te ajudar muito. O mais importante é pensar que você já deu uma olhada na embriologia e já percebeu a questão se o animal é ablástico, diblástico, triblástico, acelomado, pseudocelomado ou acelomado, se ele é protostômio, deuterostômios, enterocelomado, esquizocelomado. Isso é que é importante, é isso que cai em prova. Ninguém vai ficar numa de decoreba de estruturas de animais. Importante é identificar a evolução, o processo evolutivo que cada filo desenvolveu ou a estrutura evolutiva que apareceu em cada filo. Legal? Vamos ver então o segundo filo, que é o filo porífera. Olha, aliás, filo quinidária, perdão. Então vamos ver os quinidários, né, que é o segundo filo da escala evolutiva no reino animal, né? Então, quem são esses animais? Beleza? Quem são? Olha aí, você já viu isso? Já viu? Olha que animal bonitinho. E esse animal, você já viu? Olha aí. Lindo, né? Legal. Olha o outro. Gente, que coisa linda. Espetacular. Certo? Muito bem. Então a gente vai dar uma viajada para ver algumas características desses animais dentro da escala zoológica. Então, quem são os animais? Coral, água-viva e anêmona. Legal? Então, vamos ver a organização do corpo dos quinidários. Como é formada a estrutura organizacional de um quinidário. O que é importante ver? Eu botei essa imagem que é importante, que dois tipos. Esses animais formam dois tipos. Eles formam medusa e pólipo. Medusa e pólipo. Forma medusoide, forma polipoide. Não é isso? Mas observe que ambos têm uma característica em comum. Qual é? Olha, uma estrutura externa, certo? Uma estrutura mediana aqui, ó. O meio que está em vermelho, ó. Vermelho, certo? E a estrutura externa. Muito bem. Essa estrutura externa é a epiderme. Epiderme. A do meio, gelatinosa, gosmenta, é a mesogleia. E a parte interna chamada de gastroderme. Observe que o próprio nome vai te ajudar. Olha, derme, epi, externo, pele, externa, gastro, estômago, cavidade, derme, pele, a pele da cavidade. Então não tem como errar. Então a parte externa é a epiderme, a parte interna é a gastroderme e a parte do meio é a mesogleia. Legal? Então esse animal é formado por boca, cavidade digestiva. Tá? Então duas formas, pólipo e medusa. Tá? Isso vai variar de filo para filo. Aliás, de classe para classe, perdão. Classe para classe. Então cada classe tem uma forma medusoide mais desenvolvida e o outro uma forma polipoide mais desenvolvida, certo? Mas esses animais apresentam metagênese ou alternância de gerações. Uma fase polipoide dando origem a uma fase medusoide, que dá origem a uma fase polipoide, que dá origem a uma fase medusoide, que dá origem a uma fase polipoide, que dá origem a uma fase medusoide. Então vai variar. O nome disso é metagênese, também chamado de alternância de gerações. Legal, meu amigo? Então vamos lá. Esses animais, eles têm uma característica interessante. Eles começam, né, a formar os metazoários. Se você não lembra, porífero, parazoário. O que é isso? Animal sem tecido. Aí surgem quinidários, metazoário, animais com tecidos. Legal? Então ele inaugura uma organização mais evoluída, que é a formação de tecidos.
então começam os metazoários. Entenderam? Então os poríferos são parazoários. Por quê, Bob? Porque não formam tecidos. Enquanto que os quinidários já inauguram um grupo chamado de metazoários. São os animais que apresentam tecidos. Aí eu preciso que tu saibas que esses animais são diblásticos. Lembra dos poríferos? Os poríferos são ablásticos. Não tem tecido. Esse aqui tem quantos? 2 tecidos. Eles são animais diblásticos, certo? São os únicos diblásticos, certo? O resto tudo é triblástico. Então, porífero, ablástico, quinidário, diblástico, plateumintos, nemateumintos, anelídeo, molusco, artrópodes, equinodermos e cordatos, são todos triblásticos. Isso é importante? Importantíssimo. É isso que é cobrado em prova, meu parceiro. Fique atento. Então, quinidários são diblásticos. Mas por quê? Presta atenção. Olha lá. Vamos ver algumas características desses animais. Olha lá. Quem são? Hidras. Água-viva, anêmona do mar e corais. Aquáticos como corpo mole, né? Corpo mole. Marinhos, exceto as hidras, pode ser dulcícola, desculpa. São animais diblásticos, digestão extra e intracelular. Olha aí uma questão de prova, cuidado com isso. Animais com digestão extra e intracelular. Simetria radial ou bilateral. Radial, porque formam raios. Bilateral, os dois lados são iguais, né? Vivem em águas rasas, rochosas, em alguns ambientes rochosos, e alguns são abissais. Sabe o que é um abissal? O abissal é aquele que vive lá no fundo, nos oceanos, na escuridão total dos oceanos, tá? Beleza? Muito bem. Aí, presta atenção. Tu lembras que lá no primeiro ano tu estudaste a fecundação, a fertilização? Lembra que o espermatozoide fecunda o óvulo? Lembra? O ovócito. Aí o ovócito transforma em óvulo. Aí o óvulo começa a divisão 2, 4, 8, 16. Lembram disso? Muito bem. Aí ele vai formar uma figura embrionária chamada mórula. Aí a mórula desenvolve, aumenta a concentração de líquido, separa as células, dá um achatamento das células. Aí forma quem? A blástula. Aí a blástula sofre invaginação e forma quem? A gástrula. Legal? Quando a gente fala na gástrula, eu vou te mostrar que só tem 2 tecidos. Olha, 2 tecidos, não é isso? O ectoderma e a endoderma. 2 tecidos. Então, nesse ponto aqui, ó, é onde para a evolução da água-viva. Esses animais pararam em gástrula. Então o processo embrionário dele e evolutivo só chegou até aí, só chegou até a gástrula. Por isso que você vai ver isso aqui, ó. Olha o formato semelhante. Olha, uma gástrula com 2 tecidos, certo? E olha aqui a água-viva. Veja se não há semelhança. Por quê? Porque eles pararam no processo de gástrula. Então o que é esse animal? É uma gástrula. É simplesmente uma gástrula. Uma gástrula tem quantos tecidos? 2. Então eles são diblásticos. Mais claro do que isso? Impossível. É isso, meus amigos. Continuando. Os quinidários pararam o desenvolvimento embrionário em gástrula, por isso são diblásticos. É apenas demonstração do que eu já havia comentado com vocês. Questão de prova. Legal, muito bem. Vamos ver agora tecidos e tipos celulares. Que tipos celulares e tecidos você encontra nesse tipo de animal? Meu amigo, uma aguinha. Muito bem. Vamos ver agora algumas células e funções das células, tá bom? Vamos lá. O que eu vou encontrar? Essa estrutura é um pedaço de um quinidário. Você pega um quinidário e corta. Pá, pá,
O que eu vou ver? Olha a mesogleia. Olha a mesogleia. Legal? Mesogleia. Legal? Tudo bem? Essa é a parte interna e essa é a parte externa. Beleza? Como é que eu sei, Walter? Porque é o seguinte. Se algum animal for atacar o quinidário, ele tem que se defender. Confere? Ele não vai se defender por dentro. Ele vai se defender por fora. Então, por que quando ele se defende por fora, o que ele tem para se defender? Aqui, ó, o quinidoblasto. Então, o quinidoblasto ele vai estar onde? Na parte de fora. Para quê? Para a proteção. Tá certo? Por isso que alguns animais, água-viva, né? Aí o cara, olha, bonitinha água-viva, parece uma geleia. Não toque nela. Não toque. Porque os seus tentáculos, certo? São riquíssimos em quinidoblasto. Quando você tocar, aqui dentro existe um saquinho chamado nematocisto, e o nematocisto, após o toque nesse espinhozinho aqui, ele é liberado. Quando ele é liberado, esse chicotezinho enrolado toca em você. Ele é altamente tóxico. Dependendo da espécie, pode matar. Se for criança, mata mais rápido. Entenderam? Então não pode tocar nesses animais. Então eu tenho aqui uma estrutura fundamental, que é o quinidoblasto, que está onde? Na estrutura de fora do animal. Certo? Então eu tenho aqui, qual é? Eu tenho o quinidoblasto, tem a célula sensorial, raciocina, sensorial é para quê? É para sentir. Perfeito? Se é para sentir, olha só, a célula sensorial, olha, sensorial, está ligada à mesogleia, então já começa a surgir um sistema nervoso meio que ainda primitivo, mas já tem célula nervosa, não é isso? Eu tenho a célula intersticial, intersticial é uma célula totipotente, da origem a todas. Então você vê a importância que tem essas células. Eu tenho a mioepitelial epidérmica, músculo, epiderme, pele. Olha aí, tudo é fácil de dizer. Mio é músculo. Para que serve o músculo? Contração. Legal? Além de contração, proteção. Epitelial, epitélio. Qual é a função do epitélio? Proteção, revestimento. Poxa, Walter. Se eu soubesse que era tão fácil assim, eu não teria assistido a aula. Legal? Então basta ter noção de uma gotinha de histologia que você consegue matar. Não é isso? Mioepitelial, miomúsculo, contração, epitélio, revestimento, proteção. Tranquilão? O que mais? Sensorial, já está dizendo, né? Recebe os estímulos externos, né? O que mais? Intersticial, né? Totipotente, e o quinidoblasto, que é responsável pela defesa. Dentro nós temos quem? As células mioepiteliais digestivas, o nome está dizendo, o batimento ciliar dela contribui na digestão. A célula glandular produz muco, certo? O muco é protetor e ajuda na formação das enzimas digestivas. Então, nós já vimos as células internas e as células externas. Então aqui, ó, mioepiteliais, intersticiais, sensoriais e glandulares. Certo? Beleza. Vamos lá. Agora, vamos só confirmar aquilo que eu havia comentado com você. Tá certo? Vamos lá, até teu show. Eu tenho umas mioepiteliais, revestimento, contração, não é isso? Vamos lá. Ó, células intersticial totipotente, dá origem a todas as células, fundamental na renovação celular, não é isso, meus amigos? O que mais? Célula sensorial, estímulos, ela manda estímulos para a mesogleia, ela recebe o estímulo externo e envia para a mesogleia. Já começa a aparecer aí um sistema nervoso, ainda que primitivo. Confere? Muito bem. Aí nós temos estímulos ambientais, a sensorial, que eu havia comentado, né? O muco, a célula glandular tem função produção de muco, lubrificação, certo? E fixação desse animal no solo, é essencial isso. As células mioepiteliais digestivas, mistura do alimento no flagelo. O flagelo faz isso, ajuda a misturar o alimento, né?
E o quinidoblasto com nematocisto em função de defesa. Essa só apenas a confirmação do que eu já havia dito para você, meu nobre e espetacular aluno. Não é isso? Aí uma imagem contendo todas as estruturas celulares. Fiquem atentos, porque essa imagem pode vir na prova. E eu ainda vou dizer o seguinte para ti. Onde ele vai apontar? Ele vai apontar aqui, ó, no quinidoblasto. Ou aqui, célula de defesa, quinidoblasto, certo? Outra que ele pode querer te pegar, se for ainda uma prova muito específica, aqui na intersticial, totipotente, certo? Muita atenção. Então, olha, quinidoblasto contendo nematocistos com toxinas de contato. Então, quem vai nas praias, final do ano, assim, né, e encontra esses animais, por favor, não entre em contato. Cuidado com esses animais, são altamente tóxicos. Ok? Muito bem, então vamos lá. Célula da gastroderme, mioepiteliais digestória. Gastroderme, pele do estômago, grosseiramente. É a pele do estômago, é a parte interna. Então eu tenho mioepiteliais digestória, digestão na gastroderme, digestão nas células mioepiteliais. Digestão, legal? Muito bem. Então eu vou dizer que a digestão dos quinidários é extra e intracelular, certo? Primeiro a digestão acontece na gastroderme, depois ela acontece dentro das células responsáveis pela digestão. Então a digestão é extra e intracelular. Cuidado com isso que é prova. Muito cuidado mesmo, ok? Tanto é que tem um cara tentando te mostrar isso. Observa. Né? Muito fofinho, né? Continuando. Muito bem. Aí, vamos ver as funções de cada estrutura. Olha, a maioria é carnívora, pequenos crustáceos até peixes. Apreensão de presa com tentáculos, nematocistos paralisam a presa, levam em direção à boca e ingerem inteira. Digestão extracelular ocorre através das células enzimáticas da gastroderme que secretam enzimas digestivas. Aonde? Na gastroderme. Legal? É extracelular. Neste caso, extracelular. Depois, previamente digerido, células nutritivas musculares fagocitam o conteúdo distribuindo por difusão. Digestão intracelular. Então ela é extra e intracelular. Eliminação de resíduos da digestão, contração da parede do corpo, eliminando pela boca. Entenderam? Então fiquem atentos que isso consta muito em vestibular. Legal? Muito bem. E agora, o que vem? Vem a questão da fisiologia. Observe. Sistema circulatório, respiratório, excretor. Será? Será, meu amigo? Vamos lá. Olha aí. Não possuem. Eles não possuem sistema circulatório, respiratório e excretor. Não possuem. Vamos lá. Coordenação nervosa. Ó, sistema nervoso difuso. Difuso. Não tem um central. Não tem centralização. Não tem cefalização. Ainda não tem cefalização. Beleza? Cefalização é mais evoluído. Colocar um grupo de células no centro é mais evoluído. Legal? Então o sistema nervoso difuso, sem especialização ou diferenciação, e a novidade evolutiva nesses animais. Eles são os primeiros a desenvolver um sistema nervoso, mesmo difuso e ainda primitivo. Legal? Não existe cefalização. Tá legal? Beleza. Muito bem. Eliminam dejetos metabólicos pela boca. Amônia liberada difunde-se pela superfície corporal, droga gasosa através das superfícies internas e externas do corpo. Animal simples, bastante simples, né? Muito bem. Vamos ver quem são? Então a gente vai estudar agora as principais classes de quinidários. As principais classes, ok? Vamos ver o primeiro? Vamos estudar a classe hidrozoa. São os hidrozoários.
Quem são os animais ou quais as características dele? Vivem predominantemente de pólipos, com fase assexuada, formando medusas pequenas que fazem reprodução sexuada. A fase polipóide, ela é mais desenvolvida. A fase medusoide é menos desenvolvida. O pólipo desenvolve a reprodução assexuada e a medusa, reprodução sexuada. Pólipo assexuada, medusa sexuada. Pólipo, medusa. Pólipo, medusa. Medusa sexuada, pólipo assexuada. Legal? Muito bem. Vamos ver então? Olha aí. Esse animal é a caravela. Caravela. Olha que animal espetacular. Exageradamente perigoso. Vamos ver outro aqui, ó. Olha aí. Outro animal microscópico. Já é um pólipo, né? Isso aqui, na verdade, é um pólipo, olha. Você pensa que é medusa? Não é, isso é um pólipo. É um pólipo que guarda CO2. Estranho, né? Muito bem. Aí, olha a parte de pólipo. O pólipo libera as medusas. As medusas têm ovários e testículos. Os testículos liberam os espermatozoides, fecunda o óvulo, reprodução sexuada medusoide, não é isso? Aí forma o desenvolvimento embrionário, forma a larva chamada plânula. Essa larva fixa no chão, dá origem à forma polipóide. Esse pólipo desenvolve, forma uma colônia de pólipo que dá origem à medusa. Então, é aquilo que eu havia comentado. Pólipo dá origem à medusa, medusa faz reprodução sexuada, forma os pólipos que liberam as medusas e assim por diante. Tá? Muito bem. Vamos lá? Reprodução sexuada. Essa é a fase assexuada e a fase sexuada igual, sempre polipóide assexuada e sexuada medusoide. Tá? Beleza. Mas assexuada a reprodução, de que forma? Né? De que forma? A gente vai discutir. Outra classe, Sifozoa, os também chamados de sifozoários. Muito bem. Vamos ver a característica? Marinhos com forma medusoide. Olha aqui, a forma medusoide é mais como é que eu vou dizer? Aparece mais. Predominante com medusas gigantes, são geralmente dioicas, sexuadas, com larva pequena, transformantes em pólipos que originam medusas. Viu como eu havia comentado? Depende da classe, que a fase medusoide é predominante em relação a polipóide. Tá aí as medusas, muito bonitas as medusas, né? E a classe cubozoas, cubozoários. Alguns autores acham que os cubozoários, né, são muito semelhantes àquela classe anterior que a gente havia comentado, né? A classe do Sifozoa. Sifozoa e cubozoa praticamente são a mesma coisa, tá? Muito bem. Por isso que existe às vezes, cubozoas é uma subclasse das sifozoas. Existe uma controvérsia ainda sobre isso, né? Por quê? Porque elas são parecidas com cubo, ó. Antozoas, os antozoários. Mais conhecidos são as anêmonas do mar. Anto, lembra flor. Então, ó, mar, exclusivamente marinhos. Anêmonas do mar são pólipos que habitam a zona das marés até grandes profundidades. Aí eu tenho um exemplo aqui, ó, da anêmona do mar, vem de antozoas, que lembra flor, elas se lembram flores. Os corais, ó, os corais, os recifes, os grandes recifes, formados por corais, são ambientes lindíssimos, aqui no Brasil, em Recife, olha os recifes, né, todos lindos, então a poluição está acabando com eles. E vamos ver agora a reprodução dos quinidários. Sexuada, assexuada por brotamento e estrobilização.
Brotamento, já havia falado que é a formação do broto, né, no corpo do pai, podendo ficar aderido ou não, formando colônia. A estrobilização é diferente, ó. Ele fragmenta e cada fragmento dá origem a um novo animal. Então eu tenho aqui, ó, a formação do broto, nasceu o broto, fica aderido ou solto, formando colônias. No caso da fragmentação, olha, reprodução sexuada medusoide, formou o zigoto, forma a larva plânula, a larva se fixa no chão e dá origem aos pólipos. O que acontece? Os pólipos vão formando estruturas em cima e vai soltando as medusas. Essa reprodução assexuada, que ele vai quebrando pedaços e dando origem a novas medusas, chamada de estrobilização, que na verdade é uma fragmentação. Ele vai fragmentando e vai liberando medusas. Então eu tenho dois tipos de reprodução, uma sexuada e uma assexuada. Sexuada por fecundação, não se discute, e assexuada por brotamento ou estrobilização. A estrobilização é a característica de pólipo, tá bom? Reprodução sexuadas em quinidários. Então o que acontece? Discutido várias vezes, ocorre uma metagênese ou alternância de gerações. Uma geração polipóide dá origem a uma geração medusoide. Olha, fase assexuada de pólipo e fase sexuada de medusas. Se você observar, ó, as medusas aqui, dioicas, macho e fêmea, então ocorre a fecundação pela união do espermatozoide com o óvulo, forma a liberação de uma larva, a larva se fixa, forma o cifístoma, melhor falando, né, que vai formando as outras, por fragmentação, formando a região, o pólipo. Aí ele vai liberando as éferas, que são as medusas imaturas, né, e as éferas vão virando medusas maiores, medusas grandes, e as medusas vão fazer a reprodução sexuada. Então eu tenho aqui assexuada e sexuada, ok? Mais uma demonstração da reprodução, muito parecidas as reproduções. Olha aqui, a assexuada por estrobilização do pólipo, né, liberou medusas, as medusas reproduzem por sexuadas, né, o zigoto forma a larva plânula cai no chão, dá origem a pólipo e assim sucessivamente. Então eu posso dizer que a reprodução dos quinidários é feita por metagênese ou alternância de gerações. Então a gente vendo esse segundo filo, já percebe que já começam a surgir estruturas mais evoluídas. Cada vez que evolui, vão aparecendo características novas, né? Ele chama de novidades evolutivas. Então, numa prova é fundamental você já começar a entender que com o passar, com o caminho da evolução, as estruturas vão aparecendo, certo? E essas estruturas, elas vão logicamente deixando o animal mais complexo. A complexidade vai aumentando. Então é isso que você precisa perceber quando estuda esses primeiros reinos, os primeiros filos, na verdade, os primeiros filos da zoologia. Tá legal? O que eu tenho para te dizer? O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma, certo? O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. Então você precisa fazer o quê? Ler. Nós precisamos ler, estudar, exercitar. Tá legal? Estou aqui para te ajudar. Tranquilão? Grande abraço e até a próxima.